Bom dia, pessoal! Começa agora mais um Morning Call da Empire Capital, hoje dia 20 de junho de 2024. Claro que o principal destaque é a decisão do Copom. Ontem, conforme o esperado, o Copom manteve a Selic inalterada em 10,5%. Vamos falar um pouquinho do que foi comunicado. É claro, na terça-feira a gente tem a ata que vai trazer mais detalhes dessa decisão, mas ontem, a incerteza com relação aos próximos passos, ao início de queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos, foi um dos fatores internacionais que acabou pesando. Aqui dentro, no Brasil, a gente também teve diversos fatores, como as questões fiscais que a gente vem trazendo para vocês, essas discussões que vem acontecendo, também a atividade econômica e dados de emprego acima do esperado e, é claro, também a desancoragem das expectativas. Tudo isso foi citado, como motivos aí para interromper esse ciclo de queda. Conforme eu mencionei, essa decisão ela já era esperada, mas o mercado estava de olho também se essa decisão seria unânime ou não. Na decisão passada, quando a gente teve uma desaceleração do ritmo de queda da taxa Selic, a gente teve um comitê bastante dividido e isso trouxe mais incerteza para o mercado. O mercado não reagiu bem a isso. Então esse era um ponto que era muito aguardado dessa decisão. A decisão veio unânime. Isso é importante porque passa um Copom, um comitê mais alinhado e acaba também influenciando nas expectativas. Então esse foi um ponto bem importante que foi observado ontem e que o mercado deve reagir hoje também. Para as próximas reuniões, apesar da gente não ter tido um posicionamento claro e explícito do Copom do que ele vai fazer, a expectativa é de que a gente não tenha novas quedas, Ele citou aí que vai se manter vigilante e que a política monetária deve se manter contracionista por mais tempo, então tudo indica que a gente deve ter aí a Selic em 10,50 até o final do ano, pelo menos. Para o ano que vem, a gente ainda tem bastante incerteza rondando o cenário. Lembrando, agora nessa segunda metade do ano, a gente já começa com discussões para o orçamento do ano que vem aqui no Brasil. E isso também deve causar bastante volatilidade no mercado. E é claro, para o ano que vem, a gente também depende de como irão se comportar as taxas de juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa incerteza para o ano que vem, mas para o final do ano, então, Selic deve terminar nesse patamar. Bom, falando mais de política monetária, hoje a gente tem decisão de política monetária lá no Reino Unido e a expectativa é de que a taxa por lá também permaneça estável. É interessante notar, que por lá a gente tem eleições, elas estão agendadas para o dia 4 de julho e até lá os representantes da autoridade monetária, eles permanecem em período de silêncio. Ontem, lá, a gente teve divulgação de dado de inflação ao consumidor. O dado veio acima das expectativas de mercado, mas, apesar disso, então, não deve ter alteração de taxa por lá hoje pela manhã. Então, as bolsas estão começando essa quinta-feira em alta, o Eurostock está subindo 0,9%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão avançando 0,4% e 0,6% respectivamente, e na Ásia a gente teve Nikkei subindo 0,2%, enquanto Xangai caiu 0,4%. Hoje aqui no Brasil, a gente deve ter repercussão, então, dessa decisão do Copom, que aconteceu ontem, depois de os mercados já estarem fechados, e da parte de dados a gente tem divulgações principalmente externas. Então, a gente vai ter na zona do euro, às 11 horas, dados de leitura preliminar de confiança do consumidor lá na região, e nos Estados Unidos, ontem foi feriado, e hoje a gente tem divulgação de dados. A gente tem aquele dado semanal de pedidos de seguro-desemprego, que vai ser divulgado às 9 horas e 30 minutos. Nesse mesmo horário, a gente também tem divulgação de dados de housing e, além disso, ao longo do dia, a gente tem fala de 2 representantes do Fed. Então, também continuamos de olho na política e nos dados por lá, a política monetária dos Estados Unidos, porque isso a gente já viu que vai influenciar a taxa de juros por aqui, principalmente no ano que vem. Por hoje era isso, uma ótima quinta-feira a todos. Até amanhã.